Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí, hein? Que ótimo, por aqui está ótimo. Com uma tristeza profunda no coração, com o que aconteceu com a delegação da Chapecoense, mas a vida segue. E nós estamos aqui com o Visão Geral, levando a você as coisas do momento, uma visão, um olhar atento para os fatos do momento. Nós vamos falar ainda desse trágico acidente, terrível acidente que vitimou toda a delegação da Chapecoense, jornalistas, torcedores, todo o pessoal da comissão técnica, uma tragédia. Mas, em meio a tanta tristeza, eu hoje acabei recebendo uma notícia que me deixou um pouco mais confortável. Um dos integrantes da equipe de esportes da Rádio Super Condado de Chapecó, que estava para embarcar, meu querido amigo Ivan Carlos Agnoleto, no último momento não pegou o avião. E eu falei com ele há pouco e daqui a pouquinho nós vamos ouvir a voz dele aqui no nosso programa. Mas, gente, vamos tocar o Visão Geral. Vamos lá. Propaganda é a alma do negócio? Ah, o Flávio Bandieira acha que sim, hein? Publicitário, sócio proprietário da Fellows Comunicação e Marketing. É meu convidado de hoje. Ô, meu querido Flávio Bandieira, prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, Alberto. Tenho enorme paixão pela publicidade e admiro demais as pessoas que são desse segmento. Me perdoa, assim, o início do programa, claro que nós estamos com o coração, todo o Brasil está com o coração partido com o que aconteceu, mas temos que tocar a nossa vida aqui, vamos em frente e vamos falar de propaganda. Qual que é a diferença de propaganda e publicidade? Na verdade, são termos muito correlatos, tá? A propaganda, o termo propaganda vem da Igreja Católica em propagar a religião católica na época, e a publicidade é tornar público, né? São termos muito correlatos, existe uma série de questionamentos sobre os termos exatos. Se usa realmente a agência de publicidade e propaganda, como o termo exato, propaganda e marketing ou publicidade e propaganda. Então, são termos correlatos da nossa área de comunicação. Acho que a área comunicação, acho que engloba melhor todas essas ações de comunicação frente ao cliente. Nós que somos do meio aqui da televisão, nós estamos em contato com várias agências, em contato com vários contatos e tal, eles falam o seguinte: cara da comunicação é tudo meio maluco. Isso é verdade ou não? Não, isso é mito, né? Eu acho que existia essa parte criativa das agências, que na época da grande arte, né? Isso já faz muitos anos. Hoje a publicidade, a área de marketing em si, que usa muito número, ela é extremamente focada em estratégia, em resultados, aliada à parte criativa. É lógico que os criativos, eles têm a arte como foco principal da sua atuação diária, mas ela é muito embasada, né? Muito conteúdo, não é ficar olhando para cima, rodeado de mulheres bonitas, chego a hora que quero. Não, muitas vezes os prazos são muito curtos, né? E acaba girando à noite, trabalho, ou horários muito maiores do que os horários normais. Então, existe um pouco de mito. Lógico que os artistas, eles têm um pouco mais de desprendimento daquela rotina, mas é um pouco de mito isso. Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui do Flávio Bandieira, publicitário, administrador de empresas, formado pela PUC Campinas, pela ISPM também, sócio proprietário da Fellows Comunicação e Marketing, fundada em 1993, foi diretor do Ciesp Campinas, diretor do Núcleo de Jovens Empreendedores do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, presidente do Grupo Gênese, Grupo de Estudos e Negócios dos Setores Empresariais, diretor da APP Campinas, Associação dos Profissionais de Propaganda. Bom, vamos montar uma agência de propaganda. O que você precisa para montar uma agência de propaganda? Porque a gente fala assim, uma agência de propaganda. O que é que compõe? Quais são os profissionais que compõem uma agência de propaganda? Olha, a composição das agências hoje, você tem diversas terminações. Existem agências focadas na parte criativa, na parte de estratégia, mas existem as novas agências digitais. E as configurações de cada agência mudam de acordo com a atuação dela.
A base é a parte administrativa, como qualquer empresa, Sim, né? sim. Que tem que fazer o normal, mas você tem que ter o atendimento, o mídia, a produção gráfica, o criativo, o redator, revisor, o web designer, né? Algumas agências se complementam com o programador de base de dados, porque hoje a área de comunicação acabou englobando toda essa área de web, né? Então, as áreas básicas são as áreas tradicionais, aumentando um pouquinho para a área digital, redes sociais, mídia social e assim por diante. Eu li não faz muito tempo o livro do Nizam Guanais, Enquanto uns choram, outros vendem lenço. E eu costumo falar o seguinte, eu sempre usei essa frase aqui nas minhas transmissões de futebol, achando que eu era o dono da frase, né? Muito mais tarde eu vim descobrir que não, mas eu também não sabia que era do Nizam. Há um mito, não sei se isso é mito, se é verdadeiro, nas grandes agências, Flávio, que o pensador, o criativo, é o cara que, ele é o zen da agência. Olha, tá aqui um dinheiro, vai lá pra praia, fica à vontade, pensa só, pensa numa campanha, pensa num slogan, pensa numa estratégia. Isso é assim mesmo? Olha, o dia a dia do profissional criativo, ele é um pouco diferente, tá? Para você desenvolver uma peça criativa, uma campanha, você tem que ter muita bagagem, né? E essa bagagem, ela vem dos meios mais diversos. Teatro, cultura, leitura. Não necessariamente do ramo da publicidade. Não necessariamente só de publicidade. Tá. Ele tem que ter um conhecimento geral para juntar questões interessantes em prol de uma campanha. Sacadas muito, muito interessantes. Então, a bagagem que esse profissional tem que ter, ela realmente é maior do que um profissional de atendimento, que tem capacidade técnica também, mas é diferente. Então, o criativo realmente ele tem que ter uma bagagem para desenvolver uma peça criativa, uma campanha, com uma bagagem bastante grande de currículo e de histórico e de conhecimento. Porque se fosse esse negócio de ir pra praia, ter dinheiro à vontade para gastar e tal, até vamos candidatar a ser um criativo lá da sua agência. E aí você escolhe, me dá a praia e tal, e eu fico lá, depois eu volto. Aliás, a frase, o slogan, o café do seu melhor momento, é Fellows que criou? Foi. É um trabalho em conjunto, né? O café no seu melhor momento é que, na verdade, cada um toma o seu cafezinho naquele seu horário. Naquele seu horário. Nossa, eu preciso a hora de manhã, no café da manhã, ou após o almoço, ou para dar uma quebrada na manhã ou no meio da tarde. Então, o dia a dia da convivência com o cliente, a gente acaba entendendo a essência do produto e acaba surgindo esses slogans muito bem sacados, né? Aliás, eu falei isso porque, claro, todos vocês que nos acompanham aqui diariamente, eu falo sempre do Café Canecão, daqui a pouquinho vou falar dele também, e o slogan do Café Canecão realmente é o café no seu melhor momento. Eu achei de uma criatividade muito grande, porque ainda um adereço a essa sua explicação. Por vezes o cara toma um café com você no seu melhor momento, nem sempre no meu, mas no seu melhor momento, né? Sim. Então eu achei extremamente criativa e verdadeira esse slogan. O interessante é que tem a dupla interpretação, né? O café no seu melhor momento, você consumidor, e o melhor momento do café é o Café Canecão. Então essa duplicidade de interpretação ficou muito, muito gostosa de brincar. Ela gera campanhas e brincadeiras e temas muito, muito facilmente. Aliás, essa forma de colocar esse pronome possessivo, né, o seu e tal, isso mudou de uns tempos para cá na televisão, porque a gente nunca falava, por exemplo, fulano de tal e sua esposa estiveram em tal lugar, porque a gente sempre fala fulano de tal e a esposa dele, tal, quer dizer, mas hoje agora o seu, a sua já é admitido. É o coloquial da comunicação, que é imperioso que tenhamos, né? A gente tem uma certa liberdade na linguagem, né? Porque a troca, às vezes, até não gramaticalmente correta, ela cria situações muito interessantes de dupla interpretação, de questionamentos engraçados. Então, a publicidade, ela tem um pouco dessa liberdade das falas. Mas a publicidade tem que falar a linguagem do povo, né? Sim, ela tem que falar a linguagem do público dela. Então, mas isso nem sempre. Não é que nem sempre, do público dela, você foi feliz agora. Porque essa marca de automóvel que patrocina o Campeonato Paulista, coloca lá frases em inglês.
Isso aí por vezes é comum, mas dificilmente o povo entende. A interpretação, né? As grandes marcas, as corporações multinacionais, elas acabam entendendo que ela tem que ter o mesmo alinhamento. Mas isso não funciona. As regiões do Brasil têm milhares de coisas pontuais, locais, que têm que ser respeitadas. Imagina entre línguas diferentes. Muito bem, meus amigos, estou entrevistando aqui o Flávio Bandeira. Você, de qualquer lugar do Brasil, caso queira saber alguma coisa sobre publicidade, propaganda, sobre agência, por favor, utilize o nosso WhatsApp, que é o 999183131, faça a sua pergunta e nós aqui vamos passar para o Flávio. Nós temos várias perguntas para fazer, mas é claro, de repente tem coisa aí que você quer saber que nós não perguntamos aqui, então o Flávio está aqui para responder. Querido Flávio, por que quando vem a crise, a primeira coisa que se corta é a propaganda? Na verdade, não é só a propaganda que tem uma redução significativa, né? Em épocas de crise, você tem que reduzir não só os investimentos, porque o mercado realmente está retraído, mas você tem que reduzir também a sua estrutura. E com isso, a empresa perde o embalo dela de gerar novos negócios. Então, seria até errado você diminuir a estrutura em época de crise e continuar investindo. Você não vai conseguir atender uma possível demanda que exista. Mas a propaganda, é um dos custos que primeiro se corta dentro das grandes empresas. E a gente está sentindo isso, Sim. Todo o nosso mercado está sentindo isso agora nessa... Mas não deveria ser o contrário? Quando eu estou em crise, mais eu preciso falar do meu produto, mais eu preciso mostrar o meu produto, não tem essa contrapartida? Então, aí são visões de empreendedores que conseguem ver oportunidades em seus mercados, né? Na época onde diminui a concorrência, é lógico que as marcas se sobressaem mais do que as outras. Então, essas empresas provavelmente têm um planejamento muito claro, orçamentário, e que a verba dela já está destinada àquilo e ela consegue manter. Essas empresas geralmente têm grandes ganhos em épocas de crise, que são oportunidades de ela não ter cortado a sua comunicação para o seu mercado. Outra coisa que eu acho muito legal, eu imagino que todos também, é aquela propaganda que a gente acompanha, que a gente vê, e que ela tem um fundo de humor, que você dá uma risadinha e tal. Porém, ela é uma propaganda de tempo curto, né? Na verdade, satirizar alguma coisa, né? É um perfil muito mais da propaganda americana. Os americanos gostam muito de tirar sarro deles mesmos. Eles levam muito na boa essa brincadeira de tirar sarro. A gente tem alguns problemas no Brasil, no tirar sarro, na brincadeira, na comédia, onde você cita ou concorrentes, existem muitos problemas legais no Brasil. Então, as empresas aqui evitam de usar a sátira com receio de ter alguma repercussão negativa. E a gente vê isso na rede social. Hoje, a pessoa espontaneamente posta alguma coisa e, de repente, aquilo vai para o bem ou vai para o mal. Isso é muito perigoso hoje. Mas ainda assim, Flávio, a piadinha, digamos assim, a piadinha que se coloca na propaganda, a piada, se você ouvir uma vez, você dá risada, a segunda você ri, a terceira já começa a perturbar. Então, também, a mesma piada o tempo todo, o humorista, ele consegue fazer carreira porque muitas vezes ele nem troca a piada, ele troca o público, tá certo? Sim. Mas ali a todo momento, então por isso a propaganda a todo momento, ela acaba pode até trazer um efeito negativo. Pode. Depende muito do produto, depende muito do público, depende da sutileza dessa brincadeira. E lembrando de novo, o Brasil é uma região muito extensa, com muitas variáveis locais. Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, e que em alguns lugares pode ser muito engraçado e nos outros pode pegar muito mal. Tem muita concorrência no ramo da publicidade entre vocês, agências? Olha, existe, né? Para você entrar na área de publicidade e propaganda, as barreiras de entrada, elas são pequenas. Então, você tem uma quantidade significativa de agências entrando no mercado. Não significa que essas agências elas vão permanecer pela sua sobrevivência após o seu 5º ano, que são as estatísticas do Sebrae, que a maioria das empresas não ultrapassa os seus 5 anos. Mas sim, como a barreira de entrada é pequena, é menor na área de publicidade, então, com certeza, a entrada é maior, gera mais concorrência. A gente quando a gente fala de agência, a gente está linkando aí grandes marcas e tal,
as marcas menores, as empresas menores no Brasil cultivam esse sentido de passar para uma agência? Tem essa cultura de procurar as agências? Existe sim, existe. Na verdade, a gente no dia a dia se depara com pessoas de pequenos negócios, mas que têm uma mentalidade de marketing, às vezes, muito mais apurada do que grandes empresas. Vai da característica do empreendedor ou do líder da área de marketing, de vendas, de ver a necessidade de se estabelecer sempre uma comunicação com seus mercados. É fundamental e o tamanho não influencia nisso. A verba dele vai ser menor, a repercussão da propaganda, da mídia que ele vai utilizar é menor, mas não significa que ele é melhor ou pior do que as grandes empresas investidoras. Então, de uma maneira geral, a nossa cultura, a cultura dos empresários hoje está realmente partindo para esse segmento, de deixar que pessoas especializadas, profissionais capacitados, decidam o que fazer em termos de divulgação da empresa. Sim, pode parecer fácil, né? Fazer um comercial, fazer alguma divulgação de algum produto, mas a estratégia por trás disso, até o resultado final, é bem diferente. Você tem que ter uma continuidade e tem que conseguir medir isso. E hoje, com a diversidade das mídias digitais entrando nas agências, se tornou um pouco mais complexo do que simplesmente postar alguma coisa na internet. Muito bem, conversando aqui com o Flávio Bandeira, falando sobre publicidade e propaganda, tenho certeza que vocês estão aí aprendendo algumas coisas, como eu também. Aliás, esse programa aqui é impressionante. O que esse programa me ensina é um negócio realmente maravilhoso. Mas eu vou dar uma pausa aqui com o Flávio, Nem o que falar, é o mestre falando. Imagina, Flávio. É uma delícia. É fácil falar de coisa boa, né? Eu quero ver você falar de um produto que não vale nada. Eu não falo. Você sabia disso, Flávio? Você sabia? Vou revelar um negócio aqui para você e para os meus queridos amigos. Quando eu sou contratado para fazer o merchandising de um produto, alguma coisa, eu testo antes. E eu pego informações de pessoas que usaram e tal. Porque é o seguinte, embora não seja ninguém, mas eu tenho lá, dentro do meu universo, a minha responsabilidade, não só o nome a zelar, mas, sobretudo, a ética de não passar para as pessoas algo que não seja bom. Então, eu confesso a você, já recusei várias vezes fazer determinados merchandise por não acreditar no produto. Você está 100% correto, você é um formador de opinião, existe uma responsabilidade enorme nos meios de comunicação também. E você está coberto de razão e deve continuar com essa postura. Está de parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Flávio Bandeira. Olha, você pode acompanhar e fazer a sua pergunta aqui pelo 999-18-3131, mas você pode acompanhar as nossas transmissões, nossos trabalhos, todos os nossos programas aqui, utilizando o site da redefamilia.com.br. Entrou no site, clicou no ao vivo, você acompanha em tempo real a programação. Como, por exemplo, agora, acabei de acessar aqui, estou falando aqui, mostra aqui, César, por favor. Aqui, Flávio, você lá no seu escritório, lá na sua sala, quando você quiser acompanhar, mas não puder ver a televisão e tal, fique à vontade, só colocar redefamilia.com.br, você está vendo ali, ó. Em tempo real, você acompanha toda a programação da nossa Rede Família. Além do que, você tem o site também para você navegar, ver a programação, a abrangência, enfim, tudo da nossa redefamilia.com.br. Flávio, propaganda é cara no país? Não, não é. Tem algumas características que você precisa definir com o seu cliente, né? Primeiro, quais são os objetivos claros dele? Qual é o índice de crescimento que ele espera? Tudo isso é um planejamento que não é aquele planejamento acadêmico, mas são perguntas básicas para você conseguir formatar qual é a intensidade, qual é a necessidade de tempo da sua comunicação perante o público. Quanto maior for a sua abrangência, maior o público, maior a região que você precisa atuar, mais alto é o investimento. Mas com essa nova tendência das mídias digitais, aumentou muito as possibilidades de você divulgar a sua marca com diversas finalidades, as digitais e as tradicionais. Então, da mesma forma que aumentou, né, o número de anunciantes, aumentou as possibilidades de mídias também. As mídias digitais chegaram para ficar, todo cliente tem condição de fazer a propaganda do negócio. Ele precisa ter uma agência que vai ajudá-lo a definir
os melhores veículos. Porque as agências também estão acompanhando a modernidade, as agências também fazem esse trabalho na mídia digital. As agências estão passando agora por uma fase bastante única dentro da propaganda, porque existem 2 pontos. A crise não afeta apenas a propaganda, afeta o Brasil como um todo, a parte econômica brasileira. Mas tem outros 2 pontos dentro da agência de propaganda, que é as novas mídias digitais que estão entrando, a rede social, o desenvolvimento da comunicação através dos veículos digitais e redes sociais, mas também a nova geração milênia, que se falou tanto, que tem um hábito de consumo diferente. E com esse hábito diferente de consumo, as agências estão reaprendendo as suas linguagens e as suas utilizações de mídia perante os seus públicos e as suas marcas atendidas. E o mercado de trabalho? Porque anualmente as faculdades despejam no mercado aí um número enorme de publicitários e tal. Como é que é a absorção desse pessoal? Olha, quando o profissional sai da faculdade e começa a ingressar na área, ele tem diversas oportunidades, não é só dentro da agência. Ele pode ingressar dentro dos veículos de comunicação, que são inúmeros e as estruturas são grandes. Ele pode atuar no mercado corporativo dentro das indústrias ou dos grandes clientes de marca de comércio, de varejo e assim por diante. Então, ele acaba tendo a possibilidade de ingressar em mais do que simplesmente nas agências de publicidade. Vai muito do perfil profissional que ele busca. Deixa eu atender aqui um querido telespectador, o Cícero, lá do Ceará. Um grande abraço a todo o pessoal do Ceará. Perguntando aqui, por que as empresas que fabricam brinquedos só fazem propaganda próximo ao Dia das Crianças e Natal? Olha, Cícero, provavelmente é uma restrição de verba. A comunicação ela é importante ser feita com uma frequência quanto mais melhor, porque se estabelece um relacionamento com aquele público. A época de maior venda é o Dia das Crianças e a época de Natal. Então, provavelmente, com a restrição de verba que as grandes empresas têm, elas acabam investindo segmentadamente dentro daquelas datas que mais vende. Provavelmente é isso. E aqui da Bahia, o Tiago Cruz pergunta o seguinte, a pergunta dele é simples, mas é de uma profundidade muito grande, acho que você demoraria um programa para explicar. Qual é o melhor jeito de se fazer uma propaganda tornar-se evidente diante de tanta diversidade? Como se destacar? Olha, bem rápido para resumir. Às vezes a simplicidade é mais importante do que a complexidade. Tentar fazer o básico bem feito e tentar ver quem é seu público primário. Não deixar as coisas complexas. Seu público primário é aquele que compra, que consome de você. Qual é o desejo dele? Quem são seus concorrentes imediatos? Comunicação, ela tem que ser interpretada de forma clara, fácil de ser interpretada pelo seu cliente. Muito bem, conversando aqui com o Flávio Bandieira. Vê que coisa. Eu estava acompanhando outro dia um canal de televisão que passa programas lá da década de 80, de 70 e tal. E num dos programas, o Jô Soares fazia um personagem. E ele falando que ele era um político, ele não saía às ruas com medo de ser picado pelo mosquito da dengue. Olha há quantos anos isso, Flávio. É um problema que o Brasil enfrenta e para erradicar esses males que vêm junto com o verão, na época quente, o trabalho tem que ser feito pela população também. Não adianta, é fácil criticar, mas a população é a primeira que deve agir em prol disso dentro de casa, senão não adianta, vai cobrar dos órgãos competentes do governo e o trabalho tem que começar dentro de cada uma das casas. E é tão fácil, né? É só você... E outra, tem um prazo aí, se você fizer isso aí 2 vezes por semana, dá uma geral na sua casa ali, pronto, não tem tempo de criar. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Flávio, qual que é o segredo de uma grande campanha publicitária, o sucesso de uma campanha publicitária? Olha, hoje, para você ter uma campanha de sucesso, a primeira coisa é você respirar um pouquinho o negócio do cliente, o produto do cliente ou a ação que ele tem, seja comércio, indústria ou serviço. Você precisa entender muito bem o produto do cliente. Fazer um trabalho de campo muito acirrado, ir aos pontos de venda, conhecer consumidores. Não é aquele trabalho de você ficar dentro da agência, olhando para cima, esperando cair uma grande ideia. Não, você tem que ir a campo.
conhecer o produto do cliente e absorver um conteúdo de informação nesse relacionamento com consumidores, ponto de venda, concorrentes. Isso é a base de uma grande campanha. Daí em diante, o trabalho dentro da agência precisa ser muito bem desenvolvido, com pequenos detalhes que às vezes no nosso dia a dia passam sem a gente notar com clareza. Um bom mapa de mídia, né? Uma definição clara do número de impactos que você precisa gerar naquele público. Não adianta você fazer uma comunicação um dia, 2 dias e desaparecer. Você tem que ter uma constância. Nem sempre o consumidor, ele assume papéis durante o dia. De manhã, na hora que ele acorda, ele é ele mesmo, tomando café da manhã em casa com a sua esposa. Ele vai para o trabalho, ele coloca a característica de uma pessoa de negócios, de trabalho, ele tem responsabilidades. Na hora do almoço vai almoçar com os amigos, então é ele batendo papo com os amigos. Você tem que saber a hora de pegar esse consumidor através dos veículos de comunicação aptos para aquele público. Por isso, então, que por vezes você anuncia num determinado jornal pela manhã, mas aí você também está ouvindo a propaganda numa emissora de rádio, num determinado horário, quer dizer, para você cercar o público efetivamente. São os impactos, né? Quanto maior o número de impactos que eu tenho perante o meu consumidor, maior é a chance de, na hora de ele consumir algum produto, que o seu produto está na lista, né? Você vai ser lembrado. Então, olha, eu quero comer queijo. Quantos queijos? Eu quero comer churrasco. Quantas churrascarias eu me lembro que eu quero ir? Isso é fixação da marca, que o número de impactos é que vão gerar nos consumidores. Você fala que o publicitário não pode ficar dentro da agência, né? Tem que sair para a rua e tal, mas como sair da sua agência, que é uma delícia ficar lá dentro. Isso aí, por que as agências têm casas maravilhosas? A sua é uma agência maravilhosa. Isso aí o quê? Faz parte do marketing, impressiona os olhos, é colírio para quem entra lá? Como é que é? Olha, Alberto, eu trabalho há 23 anos já, né? A Fellows tem 23 anos e eu posso dizer que, sem nenhuma dúvida, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. É uma característica minha, eu sempre trabalhei muito. Eu sempre acordei cedo, até hoje eu não faltei um dia de doente, uma tarde, nesses 23 anos, uma tarde eu não aguentava de cansaço, mas é assim, a gente convive muito dentro da empresa. E eu acho que a qualidade de vida ela vem também do ambiente agradável que você passa no dia a dia. E isso reflete positivamente na sua característica profissional. Então, sim, eu tenho como uma característica proporcionar à equipe que trabalha comigo o melhor ambiente que eu possa. Não, realmente a tua agência é uma delícia. Eu, quando estive lá, não dá vontade de sair. Realmente é um lugar maravilhoso. Muito obrigado. O Flávio, o cliente é chato? Não, muito pelo contrário. O cliente, quando ele está com algum tipo de estresse, é a hora de você sentar com ele e falar assim, o que mais que eu posso te ajudar? Na verdade, tanto o cliente quanto a gente sofre pressões no dia a dia. A agência tem que estar pronta para atendê-lo. Se esse estresse gerado é alguma coisa que a agência pode reverter criativamente em alguma solução, isso é a parceria das agências com os clientes. O estresse do cliente, a forma de linguagem dele, cada um tem o seu. Eu acho que desde que os clientes sejam bons clientes e ter bons clientes, é importante hoje você acreditar nele, é o que você falou dos seus produtos, quando vem um produto ser anunciado aqui, você tem que acreditar no seu cliente, porque senão aquilo não se torna espontâneo e você não consegue desenvolver um bom trabalho. Agora, cliente chato é muito relativo. Desculpe interromper, mas só o seguinte, você falou de cliente chato. Você deixa o cliente acompanhar a edição do filme dele, não? Eu deixo mais no final. Porque, às vezes, porque quando você vai editar alguma coisa, quando você está finalizando, existe muita característica técnica. E o cliente não entende, ele não é dessa área. Às vezes, até um criativo que não está acostumado a acompanhar a edição de vídeo, por exemplo, ele também não conhece os recursos. Mas, no final, sim, o cliente sempre avalia junto na ilha com a gente e sempre dá a sugestão dele de posicionamento de produtos, de uma mudança. É importante porque é dele isso, né? Tá. Nós estamos trabalhando para ele. Importante ele ficar feliz. E você, quando assiste a uma propaganda, 30 segundos na televisão e tal, pela característica da propaganda, você consegue identificar assim, foi a agência tal que fez, com toda certeza foi a agência tal. Dá para perceber isso? Olha, ter certeza de qual agência está fazendo é porque a gente conhece o mercado e sabe quem está atendendo quem. Não dá. Porque a criatividade, ela
ela Mas tá você tem sempre mais mudando. mais de um homem de criação? Sim, as agências têm vários Então fica criativos. basicamente a mesma linha, porque né? são perfis diferentes, né? Depende da fase, depende da campanha, então é um pouco difícil. Muito bem, Flávio Bandeira, legal, né, gente? Interessante, tem coisa aqui que a gente não conhece, não sabe nada, mas é muito legal. De ter bom relacionamento. Você sabe que eu acompanhei uma palestra esses dias, onde falou-se muito de marketing de indicação e dizem que hoje o marketing de indicação só perde para publicidade, viu? Porque a indicação ainda hoje é realmente algo extremamente importante. E com certeza, para vocês publicitários, para a tua agência, por exemplo, quanto mais pessoas ficarem satisfeitas com o seu trabalho, clientes vão indicar outros clientes, não é? Isso é natural, né? A gente vê profissionais que trabalhavam conosco e mudam de empresa e acabam levando o nosso trabalho para outras empresas. Fazer bem feito, colher resultados de bons trabalhos. E você sabe, Flávio, que dessa palestra, inclusive, segundo a estatística, se você conhece alguém que você gosta, que é teu amigo, que você gosta, e que faz um bom trabalho, ele tem preferência a alguém que faz um ótimo trabalho, mas não é seu amigo. Você acaba indicando, ainda que em detrimento ao ótimo trabalho, sim, aquele que é teu amigo. Eu acho que é também pela confiança que você tem, né? A proximidade te gera uma confiança melhor, uma responsabilidade da pessoa em te atender bem. Eu acho que isso é justo. Não existe preferência nenhuma, mas é uma questão de segurança. Gente, nós estávamos tentando até agora, e nós estamos ao vivo aqui, o programa Visão Geral é sempre ao vivo das 2 às 3 da tarde, com reprise à noite às 9 horas da noite. Então, nesse horário aqui, faltando 5 para as 3 da tarde, nós ainda não conseguimos o contato com Ivan Carlos Agnoleto. Quem é Ivan Carlos Agnoleto? Simplesmente o comandante de esporte da Rádio Super Condá, ele que acompanhou e acompanha a Chapecoense em todos os lugares, meu amigo, esteve comigo aqui nesse estúdio, não nessa TV, mas nesse estúdio em 2006, quando nós fomos para a Copa do Mundo, fizemos a Copa do Mundo na Alemanha, e eu tinha a informação de que ele estava no avião, o nome dele constava na lista de embarque do avião que se acidentou com toda a delegação da Chapecoense. Cheguei até a fazer comentário muito triste, né, no Facebook, mas dentre tantas notícias trágicas, uma que veio confortar o meu coração e da família dele, o Ivan Carlos não estava no avião. Tá aí o Ivan, meu querido amigo, e falei com ele antes do programa, mas tá difícil demais falar com ele. O Brasil inteiro está tentando falar com o Ivan, está muito complicado, mas eu prometo a vocês que ainda trago a palavra do Ivan, se não, o Ivan pessoalmente aqui nos estúdios, para que a gente possa fazer uma entrevista com ele no nosso Visão Geral. Coração confortado parcialmente, porque a tristeza foi realmente muito grande, porque está consternado, né, Flávio? Que coisa triste, né? Uma fatalidade gigantesca. Tantas pessoas ao mesmo tempo. É uma coisa que choca todo mundo, né? A gente não está preparado para isso. Não está. E sabe, quando um avião não transporta só passageiros, né? Um avião transporta sonhos, transporta ideais. O avião leva o pai que vai encontrar os filhos, leva os filhos que vão encontrar os pais. É uma coisa assim lamentável. As causas do acidente ainda não são conhecidas, né? Os órgãos de investigação vão acabar trazendo tudo à tona, mas a gente lamenta profundamente. O Brasil está de luto, futebol está de luto, a rodada da Copa do Brasil já foi adiada. E eu não tenho a confirmação efetiva, mas me parece que o Atlético já estaria abrindo mão do título e passando o título para a Chapecoense. Que grandeza. Sem dúvida. Nos dias de hoje, uma grandeza dessa, depois de uma tragédia, é um aprendizado que eu acho que todo mundo tem que ter, de solidariedade aí. Parabéns ao time, à iniciativa dele. Flávio, você que trabalha em publicidade e propaganda, você viu a plaquinha ali, ó, encerrar. Você sabe que o tempo passou, nem percebi? Passa rápido, né? Muita coisa para falar. Obrigado, Flávio. Eu que agradeço, Alberto César. A gente está sempre à disposição. Parabéns pelo seu programa, um programa muito bacana, sua postura séria. Parabéns. Estou à sua disposição. Flávio Bandeira, grande Flávio, comandante da Fellows Publicidade. A entrevista dele é deliciosa aqui. Agradeço muito. Saúde, paz, alegria e muita sorte, meus amigos. Oração
para todos aqueles que foram, para aqueles que são familiares dos que partiram no acidente com o avião da Chapecoense. Até mais. Vamos lá. Valeu.